Oi, sexto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de redação. Hoje eu vou falar sobre mais um gênero textual, crônica. Vocês já ouviram falar nesse gênero textual? Bom, normalmente a gente encontra crônica em esferas jornalísticas, mas nós também temos a crônica literária. A crônica é um gênero discursivo que transita entre a esfera do jornalismo e a da literatura. Publicada em jornais e revistas, ela pretende propor uma reflexão em tom subjetivo e leve, recorrendo muitas vezes ao humor. Em geral, sua produção é desencadeada por um fato do cotidiano, então guarda aí essa expressão. Fato do cotidiano é uma característica da crônica. Uma experiência vivida pelo cronista, uma notícia publicada no jornal, um tema em destaque na atualidade. Algumas características importantes da crônica. Seu texto pode adotar um tom mais sentimental ou reflexivo, sem a intenção de produzir humor. Normalmente a gente vê isso em crônicas literárias. Em geral, apresenta introdução, que contém o tema abordado ou motivação para o texto, desenvolvimento, que contém a reflexão, narração e exposição de ideias e conclusão, impressão que a experiência vivida deixou no cronista. Comumente emprega figuras de linguagem, metáfora, comparação, metonímia e na maioria das vezes é redigida em primeira pessoa e seu texto tende a ser informal. Por que é redigida em primeira pessoa? Porque o cronista está contando sobre uma experiência pessoal, sobre o que leu em algum lugar. Então, normalmente, as crônicas são escritas em primeira pessoa. Algumas vezes faz uso da intertextualidade, isto é, a referência em um texto a um elemento de outro texto. A gente vai falar já já sobre isso. A palavra crônica vem do grego cronos, que significa tempo. Originalmente, o termo designava um relato cronológico de acontecimentos, geralmente ligado a nobres e outras pessoas importantes. A corte portuguesa, por exemplo, tinha um cronista mor, que registrava a crônica, isto é, a história de seus monarcas. É com esse sentimento tradicional que o termo é empregado no título da série de romance As Crônicas de Nárnia, do escritor holandês Lewis. Os livros têm esse nome porque registram os fatos ocorridos no país imaginário de Nárnia. Esse romance é um belo exemplo de crônica literária. Trouxe um exemplo, tá, de crônicas, de uma crônica literária. Então, existem crônicas que fogem ao esquema estrutural que acabamos de apresentar, certo? Daquela estrutura lá, de fato do cotidiano, enfim. Então, vamos ler agora uma crônica que assumir que o papel de narrador em terceira pessoa. Vamos lá? Os Bons Ladrões. Morando sozinha e indo à cidade em um dia de festa, uma senhora de Ipanema teve a sua bolsa roubada com todas as suas joias dentro. No dia seguinte, desesperada, recebeu um telefonema. É a senhora de quem roubaram a bolsa ontem? Sim, aqui é o ladrão, minha senhora. Mas como o senhor descobriu meu número? Pela carteira de identidade e pela lista. Ah, é verdade. E quanto quer para devolver meus objetos? Não quero nada, madame. O caso é que eu sou um homem casado. Pelo fato de ser casado, não precisa andar roubando. Onde estão as minhas joias, seu sujeito ordinário? Vamos com calma, madame. Quero dizer que só ontem, por um descuido meu, minha mulher descobriu quem eu sou realmente. A senhora não imagina o meu drama. Escute uma coisa, eu não estou para ouvir graçolas de um ladrão muito descarado. Não é graçola, madame. O caso é que adoro minha mulher. Estou lhe telefonando por isso. Imagine a senhora que minha mulher falou que me deixe imediatamente se eu não regenerar. Reticências. Aqui, gente, é um trecho de uma crônica de Paulo Mendes Campos. O nome da crônica é Os Bons
ladrões. É uma crônica literária narrada em terceira pessoa. A gente pode perceber também que o discurso aqui, ele é direto, ó. Veja, o personagem fala por si só e a fala do personagem é representada por travessão. Então, aqui está no discurso direto. Vamos relembrar, então, o que é o discurso direto e indireto e como a gente pode identificá-lo no texto. Há 3 formas de apresentar a fala dos personagens dentro de uma narração. Por meio do discurso direto, que foi o exemplo que nós acabamos de ver, as falas são apresentadas como seriam ditas pelos personagens, são empregados sinais de pontuação para marcar as falas. Pode ser os 2 pontos e travessão ou as aspas. Pode haver também verbos discendir inseridos no início, no meio ou no fim das frases. Discurso direto. Agora, o discurso indireto, as falas são incorporadas ao discurso do próprio narrador. Isso quer dizer o que, professora? Que o narrador fala pelo personagem. Discurso indireto livre, utilização das palavras dos personagens sem o uso das indicações do discurso direto. Mais um exemplo de discurso direto é o mesmo exemplo que eu apresentei para vocês em outra aula, certo? Não compreendeu, de repente exclamou. Agora me recordo, o senhor estava com o Dr. Nogueira discutindo política. É isso mesmo. Houve uma pausa. O senhor mora na capital? Não, moro no interior. Em Viçosa? É. Eu também, há pouco tempo. Mas cidade pequena. Horrível, não é? Verbos discendir, exclamou, de repente exclamou. 2 pontos, travessão, travessão, travessão. Então, aqui é a voz do narrador, aqui é a voz do personagem. Um exemplo de discurso indireto, quando o narrador fala pelo personagem. Rafael estava desejando comer uma pizza e decidiu ligar para a pizzaria. Do outro lado da linha, alguém atendeu e perguntou quem estava falando. Rafael se apresentou e perguntou também com quem ele estava falando. Então, um exemplo de discurso indireto. Agora, um exemplo de discurso livre. João Fanhoso fechou os olhos, mal-humorado. A sola dos pés doía, doía. Calo miserável. A gente pode perceber que a fala do personagem sem verbos discendir, sem travessão, sem aspas, mas é possível perfeitamente identificar que é a voz do narrador e a voz do personagem. E para finalizar a nossa aula de hoje, o conceito de intertextualidade. Eu vou deixar outro momento, eu vou separar outro momento para falar um pouco mais sobre intertextualidade. Então, gente, para reconstruir os sentidos do texto, o leitor precisa acionar seus conhecimentos sobre textos, discurso e sobre o mundo em geral. Uma situação em que isso se torna particularmente evidente é aquela em que o autor faz uso da intertextualidade. O que é isso, professora? É um recurso que consiste em referir-se em determinado texto a outro texto previamente existente, que a gente chama aí de intertexto. Então, quando eu escrevo uma crônica, por exemplo, dentro dessa crônica eu posso, em determinado contexto, falar sobre um outro texto que eu já li. Por exemplo, eu estou escrevendo uma crônica, eu coloco uma cena lá da Chapeuzinho Vermelho. A gente chama isso, esse recurso muito frequente, né? Um recurso usado frequentemente pelos cronistas. E a nossa aula de hoje acabou. A gente se encontra próxima semana na aula ao vivo para falar sobre os gêneros textuais, sobre as tipologias textuais. Vai ser bem legal. Encontro com vocês na próxima aula, gente. Tchau!